Em um lapso de lucidez, o governo do Quênia mostrou que essa coisa de ler a íris dos outros não é uma boa ideia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi revisado por historiador libertário, escrito e narrado por Coreia com K. O ministro do Interior do Quênia, um país no leste da África, em um lapso de bom senso, suspendeu as atividades da empresa de tecnologia WorldCoin. Além disso, está proibido a quaisquer outras entidades cujo objetivo seja captar informações pessoais e sensíveis dos seus cidadãos. Fundada por Sam Altman, da OpenAI, a WorldCoin oferece uma distribuição gratuita de tokens, uma espécie de criptomoeda, para quem quiser que seus globos oculares sejam escaneados pelos seus dispositivos, chamados Orbs. O valor que será distribuído é o equivalente a $50 nessa shitcoin de nome globalista. Em outras palavras, você troca o escaneamento da sua íris e o atrelamento dela a seus dados pessoais por míseros $50. Quantia essa em um país com um PIB per capita de $1.169, que seria próximo a meio mês de trabalho. Segundo o comunicado do Ministério do Interior, citação: agências relevantes de segurança, serviços financeiros e proteção de dados iniciaram inquéritos e investigações para estabelecer a autenticidade e legalidade das atividades mencionadas, a segurança e a proteção dos dados que estão sendo coletados e como os coletores pretendem usá-los. Fim da citação. Alfred Mutua, secretário do gabinete do país, pistolou com a tecnologia, dizendo que apoia a paralisação, pois não quer que os quenianos sejam usados como cobaias e seus dados sejam coletados por qualquer empresa. Mutua ainda disse que devemos nos perguntar por que os nossos olhos estão sendo escaneados e as informações coletadas. Além disso, em suas palavras, precisamos pensar no que isso significa hoje e o que significará para nós e nossos filhos no longo prazo. Kithure Kindiki, outro secretário do governo, garantiu que os quenianos estão protegidos e que o governo tomará as decisões para garantir a segurança pública e a integridade das transações financeiras envolvendo seus cidadãos. Conforme o porta-voz do governo, medidas apropriadas serão tomadas com qualquer pessoa física ou jurídica que promova, auxilie, incite, se envolva ou esteja conectada de qualquer forma com esse tipo de atividade, até que o governo considere essa shitcoin segura. Os policiais foram mobilizados para dispersar as filas que estão se formando de centenas de cidadãos que estão se oferecendo para ler sua íris na cidade de Nairobi, capital do país. Contudo, o governo afirmou que não irá expulsar a empresa internacional, ao menos por enquanto, pois não infringiu nenhuma lei local. Ou seja, apesar de problemas de segurança com os dados dos cidadãos, a empresa não quebrou nenhuma lei de dados atuais, motivo este para a WorldCoin ter provavelmente inaugurado suas atividades no Quênia. Um dos fundadores da empresa, Alex Blania, contudo, respondeu aos bloqueios governamentais, dizendo que as intenções da empresa são as melhores possíveis. Só faltou dizer a ele que de boas intenções o inferno está cheio. A Tools of Humanity interrompeu o cadastro de identificações mundial no país africano, enquanto buscam trabalhar em conjunto com os reguladores locais para responder quaisquer perguntas que surgirem. Além disso, pediram desculpas pelo contratempo ocasionado. O objetivo declarado do projeto é construir um sistema de identificação global, usando a íris como base, além de gerar um método que prova que a pessoa é realmente um ser humano, principalmente quando se utiliza soluções via internet. Segundo a empresa, no futuro, quando houver um avanço da inteligência artificial e ela se tornar totalmente funcional, será difícil saber se quem está por trás desse serviço ou perfil da internet é uma máquina ou um humano real. A ação de coletar dados biométricos de todos os seres humanos atraiu diversas críticas e investigações dos reguladores e ativistas em favor da proteção de dados. De acordo com essas entidades, as técnicas usadas pela empresa, especialmente em países não desenvolvidos, podem ser exploratórias. No país em questão, por exemplo, o valor que será disponível para cada usuário é próximo a 60% do salário mínimo oficial. Os defensores da empresa disseram que o World ID foi criado para ser algo privado, e segundo o advogado da empresa, eles estão ansiosos para retornar às operações enquanto continuam com seu lançamento em países da África e da América Latina. Como falamos no vídeo intitulado Troque o escaneamento dos seus olhos por WorldCoins, cujo link está na descrição, a empresa está focando seus esforços em trabalhar com a captação de dados dos cidadãos nos países destes continentes, inclusive na Europa. Tudo isso é possível depois que eles receberam um aporte de mais de $115 milhões em maio deste ano. A empresa apresenta uma base de dados com mais de 2 milhões de usuários, que escanearam sua retina de maneira voluntária, sem nenhum tipo de coação. Essas pessoas estavam interessadas na aquisição da shitcoin chamada WorldCoin. Aqui no Brasil, já existe um local na cidade de São Paulo onde as pessoas podem dar seus dados pessoais mais íntimos em troca da esmola.
Aparentemente, a empresa distribuirá um WLD, código da moeda, semanalmente, como sendo uma renda básica universal. Aqui existem alguns pontos importantes para falarmos. O primeiro deles é sobre o bloqueio realizado pelo governo queniano à empresa. Apesar de concordar com a fala dos burocratas no sentido de que isso é uma falha grave de privacidade e segurança aos dados dos cidadãos, o método de coação utilizado pelo Estado para evitar que as pessoas deem seus dados para a empresa é errado. Veja, a entidade não está obrigando as pessoas a dar seus dados a ela. Elas estão fazendo isso por livre e espontânea vontade. Não cabe a mim, ou ao governo, ou qualquer outra organização dizer o que as pessoas podem ou não fazer. Se elas acreditam que a promessa de ganho financeiro futuro é melhor que a privacidade dos seus dados, não podemos fazer nada a não ser instruí-las de que estão cometendo um grave erro. O segundo ponto é pouco perceptível, porque no curto prazo parece uma boa ideia, mas no longo prazo se torna péssima. Veja, ninguém sabe como e para que essa empresa irá utilizar os dados das íris das pessoas. Muitos indivíduos acreditam que essa informação não tem valor nenhum e por isso preferem dá-la a quem quiser, contanto que tenha uma contrapartida financeira. Porém, não sabemos o que isso pode significar daqui a alguns anos ou décadas. Além disso, uma coisa é certa: todo o sistema centralizado será invadido. A questão não é se, mas quando. Agora, imagine o que pode significar hackers terem dados de sua íris em um mundo no qual esse dado é a base de acesso de segundo fator, assim como hoje utilizamos nossa digital. Pense no transtorno que isso pode causar. E por fim, a cereja do bolo. Se tem uma coisa que os governos adoram é controlar e monitorar sua população. Pense no controle absurdo que os estados teriam quando a empresa disponibilizar esses dados para entidades governamentais. Imagine o controle massivo que o governo poderia ter sobre a população. Foi uma manifestação contra o governo atual e sua identidade foi confirmada na multidão através de sua íris? Seria uma pena seu saldo bancário no Drex ser bloqueado por atividades consideradas antidemocráticas no dia seguinte, porque um membro do STF simplesmente quis assim. Não que isso seja possível hoje ou em um futuro próximo, ou que isso seja algo que aconteça com uma quantidade cada vez maior de processos aqui no Brasil. Apenas estou mostrando casos hipotéticos, que nada tem a ver com a realidade brasileira. Enfim, atualmente, ser famoso é algo maravilhoso, e a privacidade tem pouco valor. No futuro, talvez, ser um desconhecido e ter seus dados privados seja um novo ouro social. Pois assim como a virgindade, uma vez que a privacidade é retirada de você, nunca mais você a consegue de volta. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado!